Fala galerinha do channel, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui então em mais um domingo para trazer mais um caso para vocês. E hoje o caso que eu decidi trazer é da Raíssa Soteiro, é um caso brasileiro. Foi uma jovem que foi brutalmente assassinada e o seu assassinato foi gravado também e divulgado nas redes sociais. Se você quiser saber de todos os detalhes do que aconteceu, fique aqui comigo até o final que eu vou contar tudo para vocês. Mas antes de começar a falar, eu quero pedir para você, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para receber as notificações, tem vídeo novo todo domingo e quarta-feira. Aqui eu trago casos criminais, síndromes, transtornos, agora um livro da área também. Se você gosta desse tipo de conteúdo, esse é o lugar certo. Deixa o like aqui no comecinho do vídeo e me segue lá pelo Instagram, @emmente.psique. Gente, eu pensei um pouco para trazer esse caso, porque para mim esse caso é um dos que mais mexe comigo, porque uma coisa é você ouvir falar de um assassinato e outra coisa é você ter imagens gravadas claramente de uma crueldade sem fim que foi cometida. E também nesse caso as pessoas envolvidas são todas adolescentes de 14 e 15 anos, então deixa realmente as pessoas, deixa a mim muito perplexo e faz ter um certo incômodo de falar sobre. Mas enfim, eu vou trazer aqui o caso para vocês, apesar de quando se fala de caso que é envolvido menores de idade, não tem muitas informações sobre quem cometeu o crime, também não tem muitas informações sobre como era a vida da Raíssa antes, mas enfim, com todas as informações que eu consegui recolher, eu vou trazer aqui para vocês. A vida da Raíssa Soteiro foi descrita como uma garota que era muito obediente, ela ia apenas para o colégio e depois voltava para casa, ela nunca se atrasava, ela não mentia para os seus pais a princípio, ela apenas chegava em casa, fazia os afazeres domésticos e a sua vida era isso. Uma jovem, apesar de simples, era muito tranquila. Mas isso tudo começou a mudar por volta de 2017, quando ela começa uma amizade a princípio com um garoto trans, que é uma pessoa que nasceu a princípio no sexo feminino, mas com o decorrer da vida ele se identificou no sexo masculino, então ele é um garoto trans. Tem também algumas fontes que sugerem que na verdade esse garoto trans era uma menina lésbica, mas enfim, a maioria das fontes não sugerem isso, então eu vou tratar na primeira hipótese como sendo um garoto trans. O nome dele não foi divulgado, mas eu vou chamar nesse vídeo de A para não ficar confuso. Enfim, ela e o A começaram uma amizade, mas essa amizade com o decorrer do tempo foi se tornando algo a mais e eles começaram a ter um relacionamento. A família, apesar de não aprovar o namoro, eles diziam que não era pelo fato do A ser um garoto trans, mas sim porque ele era uma má influência para Raíssa. Com o tempo em que eles foram se relacionando, ocorreu que Raíssa ela começou a ficar desobediente, ela saiu de casa sem avisar o seu pai, nessa época ela morava com seu pai e com sua avó, e chegou até uma época em que ela saiu de casa, passou 2 meses fora sem avisar para ninguém, ela foi dada como desaparecida, as pessoas procuraram por ela e depois voltou como se nada tivesse acontecido, o pai retirou a queixa, então não houve aprofundamento. E em todos esses períodos em que ela fugia, ela estava com o A. Eles ficaram nesse relacionamento por cerca de 1 ano e esse relacionamento ele não foi um relacionamento fácil para Raíssa, apesar dela aparentar estar apaixonada e viver fugindo e viver fazendo coisas erradas. Depois que ela começou esse relacionamento, o A não era uma pessoa boa para ela também. Ele constantemente a agredia, não sabe se ao certo qual era a frequência, mas ele a agredia inclusive com faca na frente das outras pessoas. Alguns relatos contam de amigos que ele era uma pessoa também muito bruto com ela, ele chegava a gritar, a maltratá-la em público também, até agredi-la em público. Então era um relacionamento muito abusivo, muito tóxico, e com o decorrer do tempo a Raíssa tentou sair deste relacionamento. Quando ela tentou sair, não foi muito fácil, não foi nem um pouco fácil na verdade. Ou a ficava com frequência a perseguindo e ficava também ameaçando ela, mas parecia que realmente Raíssa estava disposta a mudar a sua vida, ela não queria ter mais nenhum tipo de envolvimento com o A, e foi nisso que ela decidiu ir morar na casa da sua mãe. Conforme eu falei para vocês, nesse período ela morava com seu pai e com sua avó, mas ela queria ir para um novo ambiente onde ninguém a conhecesse e ela pudesse recomeçar a sua vida, inclusive a frequentar outra escola. Então ela se mudou para o bairro dos Coelhos, que ficava em Recife,
e lá ela começou a frequentar outra escola. Relatos até contam que na escola anterior onde ela estudava, onde ela conheceu o A, conta que ela sofria preconceito pela forma como ela se relacionava, que ela se relacionava com meninas também. Ela era bissexual. Mas enfim, nem essa nova mudança de ares, infelizmente, foi o suficiente para afastar o A da vida dela. Acontece que, não sei como, não tem nenhuma informação sobre isso, ele acabou descobrindo onde ela estava morando e também descobriu a escola onde ela estudava. A princípio, essa informação é de que ela se mudou à escola onde ela estava, teria ficado entre só os familiares, mas acabou que o A descobriu também e ele começou a persegui-la novamente, começou a mandar mensagens de ameaça novamente. Sobre essa questão de ameaças que ela estava sofrendo, não tem relatos que contam que os pais sabiam disso, não se sabe se os pais sabiam, até porque não foi tomado nenhuma providência de tentar denunciar, de tentar fazer algo a mais, porque ela estava sofrendo ameaças constantes, então claramente isso deixaria os pais preocupados. E também o A, ele tinha um histórico anterior de violência, ele foi violento com ela no relacionamento, ele também já foi detido porque havia cometido um crime, então como ele era menor, não chegou a ser preso, mas ele ficou na FUNASE por um tempo e depois ele saiu e foi aonde ele foi para aquela escola onde eles se conheceram. Mas enfim, nesse período em que Raíssa se mudou, que estava nessa escola, ela começou também um relacionamento com um garoto que ele tinha por volta de 16 a 17 anos. Ela, nessa época, ela já tinha 14 anos de idade. Aparentemente, parecia que esse namorado era muito diferente do seu namorado anterior, ele a tratava bem, a tratava com carinho, até tem um depoimento que ele conta que ele planejava já construir uma casa para os dois morarem juntos, apesar dos dois serem bem novos, era esse o intuito dele, de já morar com a Raíssa. Parece que esse relacionamento também não agradou o A. Nesse período também o A começou um relacionamento, que eu vou chamar essa garota de B, que ela também na sequência vai participar do crime que vai ocorrer, e apesar dos dois estarem em relacionamentos, aquela história parecia não haver fim. E com o decorrer do tempo, diante de tantas ameaças, essas ameaças se tornaram realmente reais. Ocorreu no dia 25/6/2019, por volta das 9 horas da manhã. Nesse dia, há relatos que contam que Raíssa não foi à escola, ela mandou uma mensagem para a amiga, já dizendo que não ia para a escola, porém tem relatos que contam que na verdade ela foi sim para a escola, que ela até encontrou seu namorado na hora do intervalo. Então, enfim, eu não sei ao certo qual dos dois está correto, mas o que aconteceu foi que o A e a B foram até o colégio onde Raíssa estudava e a levaram dali. Tem relatos que contam que eles foram de ônibus, até tem uma entrevista em que um garoto fala que vê ela minutos antes da sua morte, inclusive dentro de um ônibus, mas tem outros relatos que contam que na verdade eles foram vistos em um carro e ela foi levada por um carro. Eu não sei também qual dessas duas versões está correta, mas o destino dessa viagem seria em Maria Farinha, numa praia. Nessa praia, gente, coisas horríveis aconteceram. Talvez você que esteja vendo esse vídeo, você até chegou a ver o vídeo em que a violência ocorreu. Eu infelizmente vi o vídeo, eu lembro da época em que ocorreu, aquilo me deixou muito... Eu nem sei explicar como foi que me deixou. É um vídeo inteiro de violência, de longos 8 minutos, onde a princípio o A estava segurando a câmera, enquanto a B desferia os golpes contra a Raíssa. Inclusive tem alguns momentos também que o A desfere ferimentos de faca contra a Raíssa. O que denota mais é que o A está sempre falando para a B continuar fazendo o que está fazendo e dando também instruções de como fazer. Não se sabe ao certo por que a B quis participar disso, porque ela participou, porque a história em que tinha era que o A era ex de Raíssa, não tinha nenhum envolvimento a princípio com a B. Deixa claro que ela participou disso. Tem alguns relatos que contam que o que aconteceu na verdade foi que o A levou a Raíssa para lá e a Raíssa cedeu aos desejos do A e eles dois acabaram ficando. E nesse momento a B chegou na praia, viu tudo, então ali começou-se uma briga e ali continuou os atos de violência, mas esse relato na verdade ele não tem muito fundamento, não tem uma testemunha que viu, então pode ser apenas um boato que surgiu. Tem vários relatos que contam que foram vistos o A e a B levando a Raíssa de onde ela estava, então a princípio o crime foi premeditado pelas duas e não se sabe ao certo por que disso, mas foi o que aconteceu. O vídeo tem uma duração de 8 minutos, mas não foi o tempo em que Raíssa sofreu, foram em média de 2 horas de tortura intensa. E o vídeo ele só acabou quando um casal
casal, uma mulher e um homem chegam e vê toda aquela violência e eles pedem para parar imediatamente, mas infelizmente naquele momento já é tarde demais e a Raíssa já estava morta. Naquele momento em que o casal vê aquela cena, eles falam para o A e para B não saírem de lá, que eles irão chamar a polícia, é isso que ocorre. Então os moradores não deixam que o A e a B fujam e a polícia chega logo na sequência. Nesse momento, o A e a B eles estão muito violentos, inclusive eles desferem diversas palavras de ofensas para os próprios policiais, eles também tentam agredir. No momento em que a viatura é levada para a delegacia, também eles estão violentos, tentando agredir. Inclusive, os policiais contam que era insustentável ter o depoimento deles, porque eles estavam muito agitados, muito violentos. Então, os adolescentes que fizeram esse crime, eles tinham por volta de 15 anos de idade. Eles foram detidos em flagrante por ato infracional equiparado ao homicídio, porque como são menores de idade, eles não podem ser presos por homicídio, acusados de homicídio, mas sim equiparado ao homicídio duplamente qualificado. A Lei Maria da Penha também foi aplicado a esse crime, porque a Raíssa era ex do A, então houve-se esse envolvimento também com a Lei Maria da Penha. Em um primeiro momento, os dois eles foram encaminhados à delegacia de homicídio e depois foram encaminhados para a delegacia Maria Farinha. Mas o que ocorreu depois é uma coisa que está no ar ainda. O que sabe-se então é que os dois estão detidos na FUNASE, eles não podem ser presos porque, como eu falei para vocês, são menores de idade, então estão nessa medida correcional para jovens infratores. A família fez diversos protestos pedindo justiça para o caso, pedindo que eles dois tivessem uma pena maior, porque de acordo com a lei eles poderiam ficar só até 3 anos detidos ali na FUNASE. Então a família pediu que isso não ocorresse e que quando eles completassem 18 anos de idade fossem de fato presos. Mas enfim, não se sabe o que aconteceu, se eles estão detidos até hoje, para onde eles foram, o que está acontecendo. Surgiram até boatos que eles foram mortos no FUNASE, mas esses boatos eles são infundados, isso provavelmente não aconteceu, mas é isso, como são menores de idade, a identidade é protegida, não tem informações sobre quem são e como estão atualmente. É muito triste também você ver todas as reportagens que tiveram reportagens com a mãe da Raíssa, ela em diversas vezes no velório tem cenas em que ela passa mal, porque é realmente uma dor muito grande. Ela fala que a filha dela tinha só 14 anos e uma vida inteira pela frente, e ela queria ter uma vida nova, a Raíssa, mas a vida dela foi retirada muito precocemente. E é isso, gente, esse foi o caso de hoje. Deixa aqui nos comentários o que foi que vocês acharam. Se tem alguma informação importante que eu acabei não contando aqui, deixa aqui também. Eu te agradeço por ter assistido até o final. Se você quiser deixar nos comentários uma dica de um próximo caso que eu possa trazer nesse vídeo, é só deixar aqui também. E é isso, te agradeço novamente. Valeu, até o próximo vídeo e tchau, tchau.